Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre 5 livros. Bueno, energias benéficas. Então hoje é um dia especial, que é o dia dos leitores, e a gente vai falar um pouquinho sobre cada um dessas 5 obras que a Luandra falou, que é a coleção A Vida no Mundo Espiritual, continuação do outro vídeo anterior. Então a Luandra vai falar um pouquinho do resumo do segundo livro das séries A Vida no Mundo Espiritual, Os Mensageiros. Bom, em Os Mensageiros, o espírito André Luiz relata experiências de espíritos que reencarnaram com instruções específicas para atingir o aprimoramento pessoal, mas que nem sempre foram bem-sucedidos em suas tarefas. Escalado para prestar atendimento fraterno na Terra. Ele aprende que o trabalho é fonte de renovação mental e grande passo a rumo da construção do bem, apresentando a morte física como apenas uma passagem rumo à vida espiritual, em contínua evolução. Aos 51 capítulos psicografados por Francisco Cândido Xavier, neste segundo volume da coleção A Vida no Mundo Espiritual, mostram a necessidade do estudo, da prática e do trabalho aplicados na esfera íntima de cada um, para que o retorno à pátria espiritual aconteça com a certeza do cumprimento dos compromissos assumidos antes de renascer. Bom, então, pelo que eu entendi desta obra é que o espírito André Luiz ele vai relatar neste livro algumas experiências de alguns espíritos que reencarnaram aqui na Terra com instruções específicas para o seu aprimoramento. Aí ele falou que muitos falharam em sua missão e ele quer trazer isso para apresentar que a morte física como apenas uma passagem. Então o que a gente tem que fazer aqui na Terra, o nosso aprimoramento pessoal, para lá no plano espiritual a gente estar mais evoluído. Muito bom, Luandra. Ela resumiu de forma eficiente o que diz respeito aos mensageiros. No primeiro livro, que é o Nosso Lar, André Luiz ele relata sobre a passagem dele para o plano espiritual, tudo que aconteceu dele no período que ele fez essa passagem do corpo físico lá para o mundo espiritual, para o corpo espiritual. Então, no segundo livro das séries A Vida no Mundo Espiritual, Os Mensageiros, então o André Luiz aqui já está como um repórter do plano espiritual. Ele é como se fosse o repórter, ele acompanha todos os trabalhos realizados no mundo espiritual e ele também está aprendendo com relação ao mundo espiritual. Ele continua na sua evolução, não termina aqui no plano físico, essa evolução ela continua no plano espiritual, porque Deus sempre nos dá uma nova oportunidade e sempre aliando o estudo edificante na prática do dia a dia. Então é a parte moral e a parte intelectual em equilíbrio. Então nos Mensageiros ele relata que muitos milhares de espíritos já lá no plano, que todos nós na verdade no plano espiritual já assinamos um pré-contrato antes de reencarnar aqui no plano físico e assumimos compromissos de vir aqui e realizar tudo aquilo que a gente estudou lá no plano espiritual, se comprometeu, mas a maioria de nós acaba, quando adentra o corpo físico, é sucumbido, ou seja, as mazelas inferiores, as paixões inferiores tomam conta de nós e a maioria de nós acaba caindo. Mas sempre Deus vai nos dar uma nova oportunidade, jamais Ele vai abandonar um filho seu, tão bom e justo. Então André Luiz relata nos Mensageiros, a maioria dos trabalhadores que reencarnaram aqui, que na verdade todos nós temos mediunidade, E essa mediunidade, uns têm grau mais avançado, outros menores, aqueles que têm mais aflorado, é que tiveram lá no plano espiritual e se comprometeram em vir aqui desenvolver essa mediunidade em forma de caridade, para se ajudar primeiramente e logo após ter essas forças para ajudar o seu semelhante. Por isso que tem vários tipos de médiuns, e em outro programa a gente vai falar sobre a mediunidade.
senão a gente vai demorar muito tempo. Então ele relata aqui nos mensageiros, acompanha esse grupo para fazer esses estudos, é como se fosse o repórter no mundo espiritual. Então, que fica para nós é que todos nós não viemos aqui na Terra, no planeta Terra, para passear, para brincar ou só viver de prazeres. Nossa responsabilidade é imensa. Vamos parar um pouquinho, analisar, que a gente vai lembrar um pouco de tudo aquilo que a gente se comprometeu lá no plano espiritual. Respeitamos o livre-arbítrio de cada um, se não acredita ou não acredita, mas essa coleção aqui é de fundamental importância para os amigos que têm simpatizantes do espiritismo ou não espírita, fazer a leitura e depois de fazer a leitura pode tirar suas conclusões e refletir sobre tudo que está aqui. Eu sou um exemplo disso, que em outro vídeo a gente vai falar, porque eu sempre fui do berço espírita, precisou acontecer sérios, fortes fatos aí na minha vida para me dar o devido valor a esse estudo edificante, mas isso fica para um próximo vídeo. Nós vamos continuar então, próximo livro Missionários da Luz. Deixa eu mostrar aqui então esse livro, Os Mensageiros. A gente mostrou no vídeo passado. Então é esse aqui. Então Os Missionários da Luz é a continuidade dos Mensageiros. Com a psicografia de Francisco Cândido Xavier, os 20 capítulos que compõem Missionários da Luz apresentam mistérios da reencarnação e todo o trabalho dos encarregados de conduzir o processo de renascimento. É a continuidade do aprendizado na vida espiritual e da certeza de que a morte física é apenas o início de uma nova jornada. Então, a vida continua, que fica só o corpo físico, e nós continuamos na pátria espiritual, evoluindo. Se caso eu morrer nesse exato momento, eu vou ser o Lázaro, não vou ser santo e nem demônio, vou ser eu mesmo, e na casa do meu pai há várias moradas, conforme forem meus atos aqui, eu vou para uma dessas moradas. E vou lá, posso estudar, posso fazer tudo o que eu fazia aqui. A partir das palavras do Espírito André Luiz, conhecemos a importância do esforço na busca pelo autoaperfeiçoamento, participação do perispírito como organização que molda as células do corpo e as diversas formas possíveis para manifestações mediúnicas e contatos entre os planos terrestre e o espiritual. O terceiro volume da coleção A Vida no Mundo Espiritual, Missionários da Luz, ensina que a providência divina sempre concede ao homem novos campos de trabalho por meio da renovação incessante pela reencarnação. Esse livro aqui. Segundo palestra que a gente assistiu e estudos, nós já tivemos assim, de uma forma assim bem simples, mais de 100 reencarnações, e a gente traz requisitos das reencarnações passadas. É só a gente parar um pouquinho, olhar para o nosso eu interior, para dentro de nós, e a gente vai ver as qualidades que a gente tem, as mazelas que a gente tem. Então o próximo, o quarto livro, é Os Obreiros da Vida Eterna. Esse aqui, galera, Obreiros da Vida Eterna, que é o quarto livro. O resumo. Então, a partir da premissa de que a morte definitiva não existe e de que devemos sempre evoluir, o Espírito André Luiz apresenta o trabalho de amigos espirituais que viajam para auxiliar na transição para o plano superior de espíritos dedicados ao bem. É nesta nova realidade que os seres desencarnados devem se preparar para voltar à Terra e continuar sua jornada rumo ao crescimento moral. Em 20 capítulos de profundos exemplos de princípios da doutrina espírita, Obreiros da Vida Eterna mostra como são imensas as dimensões vibratórias do universo e como é essencial o aperfeiçoamento íntimo, o amparo amigo e o verdadeiro serviço para alcançar o equilíbrio pessoal. Então, o Obreiros da Vida Eterna, o Espírito André Luiz vai apresentar o trabalho de amigos espirituais que viajam para auxiliar na transição para o plano superior, tá? De espíritos dedicados ao bem. Então, como o próprio nome já diz, obreiros da obra da vida eterna. São trabalhadores da vida eterna. Como a gente já sabe que a morte não existe, né? E de que devemos sempre evoluir. A gente vai ser mais breve aqui, vai falar só sobre os resumos aqui, para deixar para todos os leitores, né, essa curiosidade de adquirir essas obras aqui, essa coleção A Vida no Mundo Espiritual,
Próximo então, que seria o 5º livro, No Mundo Maior. Testemunha de diversos atendimentos realizados no plano superior, o espírito André Luiz aborda os motivos do desequilíbrio mental e as consequências que podem ser submetidos os irmãos imersos na loucura, no suicídio, no aborto, na epilepsia, no mongolismo, alienação mental, desequilíbrios do sexo, esquizofrenia e psicoses. São alguns dos temas analisados sob a luz da psiquiatria e da doutrina espírita, destacando a importância do socorro prestado pelos trabalhadores espirituais aos amigos enfermos e necessitados, apresentando tratamento da alma, informações sobre a comunicação entre encarnados e desencarnados, especialmente durante o repouso do corpo físico. O autor espiritual busca estudar a complexidade da mente humana e suas inclinações, sejam elas felizes ou sejam elas infelizes. No Mundo Maior, então, que é esse livro aqui. Agora a gente vai para o 6º livro, que é Libertação. Libertação. Em Libertação, o espírito André Luiz apresenta a realidade do ambiente de sombras e trevas, onde se encontra Gregório, espírito perturbado, que, líder de um grupo obsessor, age sobre a Margarida, moça que foi sua contemporânea na existência terrena. A emocionante narrativa, que conta com psicografia de Francisco Cândido Xavier, mostra a ação dos irmãos obsessores e a posterior intervenção benéfica dos amigos do alto sobre os homens encarnados em busca da conversão ao bem, por meio do relato da missão de resgate guiada por seres superiores. O autor espiritual expõe provas da misericórdia divina e do amor verdadeiro, que permite novas oportunidades de libertação e crescimento moral a partir do estudo do perdão e do trabalho. Então, nesta obra, Libertação, o espírito André Luiz, ele vai apresentar a realidade do ambiente de sombras e trevas, né, onde se encontra Gregório, que é um espírito perturbado, que, líder de um grupo obsessor, age sobre Margarida. Então, a libertação vai ser espíritos do bem, né, que vão auxiliar essas pessoas, né, com o perdão, o trabalho, o estudo, para a pessoa poder evoluir, porque todo mundo tem a oportunidade de se libertar. Isso, de forma resumida, e explicou bem. Então, a libertação, como a Luandra falou anteriormente, a gente não vai entrar em detalhes sobre o livro, porque deixa curiosidade para os nossos amigos. No próximo vídeo a gente vai levar para nossos amigos os outros livros da série, que são mais 6 livros. 7 livros que ficou ainda, que é Entre a Terra e o Céu, Os Domínios da Mediunidade, Ação e Reação, Evolução em Dois Mundos, Mecanismos da Mediunidade, Sexto Destino e A Vida Continua. Agradecemos a todos pela atenção. Estamos aí abertos a diálogos, sugestões, críticas serão bem-vindas. A gente está aprendendo, é uma ideia que deu a Luana, faz tempo que a gente queria botar em prática esse canal. Tem erros, com certeza, mas a gente não é perfeito, é falível, então a gente pede desculpa por alguma falha técnica ou até mesmo da nossa pronúncia aqui. Estamos aprendendo e a cada programa vai sair melhor. Agradecemos a todos, tenhamos uma boa noite. Então, gente, para finalizar, esses livros que a gente leu, todos os livros que a gente apresentou e vai apresentar no nosso canal, elas são ótimas opções de leitura, então fica aí a dica para vocês. E espero que vocês tenham gostando dos nossos vídeos. E pra gente saber que vocês estão gostando, deixem um like pra gente saber e deixem sugestões também. Até o próximo vídeo!